Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Coragem para o Sucesso, um podcast criado para você que quer crescer profissionalmente, quer se inspirar através de histórias de pessoas que são bem-sucedidas naquilo que se propuseram a fazer no mundo e que também quer mais coragem para poder crescer, se desenvolver profissionalmente. E hoje a gente vai abordar um tema super importante, uma competência fundamental para o crescimento de qualquer pessoa, independente da área que você atue, que é a comunicação e a oratória. E eu trouxe um convidado aqui sensacional, com uma história de vida incrível. Olha, gente, eu confesso para vocês que é a primeira pessoa que eu conheço pessoalmente que começou a vida profissional com uma profissão um pouco inusitada, mas teve uma transição de carreira. Eu vou falar hoje e apresentar a vocês o Jorge Rubadel. O Jorge, vamos lá, que tem um currículo extenso, hein, gente? Eu tô aqui com colinha para não errar nada, viu? Ele foi 2 vezes presidente da Academia Mineira de Ilusionismo, gente, olha que interessante, ex-diretor financeiro do Grupo Stema Brasil. Ele é formado em administração e gestão cultural, já fez mais de 5.000 apresentações em praticamente todos os estados brasileiros, já rodou esse Brasilzão, hein, levando também seu talento e conhecimento para outros países, tipo Argentina, Chile, Estados Unidos. Ele é viajado, viu? E, gente, ele já foi em vários programas de televisão, como Ratinho, Silvio Santos, encontros na Rede Globo, fala português, fala inglês fluente, e ele se tornou um dos maiores especialistas em comunicação persuasiva no Brasil. Então, quero que vocês recebam com muito carinho Rubadel. Muito obrigado, querido, por você estar aqui hoje comigo, falando desse tema super importante, viu? Que é a comunicação. Mas antes disso, eu quero que você conte da sua trajetória pra gente, Bel, profissional. Obrigado pela oportunidade. Poxa, uma honra estar aqui. E se é para falar um pouquinho da minha trajetória, eu gosto de contar uma história inusitada. Porque todo mundo, quando você anuncia, fala, poxa, vai vir um especialista em comunicação e oratória. Naturalmente, as pessoas já esperam que essa pessoa fale bem e se comunique bem. Só tem um detalhe. Eu não falava bem, eu era um garoto extremamente tímido e um adolescente gago. Olha só. Então, o comunicador que vocês vão ver e ouvir aqui hoje, ele se formou comunicador. Que legal. Então, já fica uma notícia muito boa para quem está nos ouvindo ou assistindo, que comunicação é uma habilidade completamente treinável. E você pode adquirir. Se você acha que não comunica bem, eu tenho medo de falar em público, eu tenho trava quando eu preciso apresentar um projeto, fazer uma palestra, fazer uma reunião, fica tranquilo que hoje a gente vai ensinar você, inclusive, como acabar com esse medo. Ai, que legal. Bom, vamos lá. A minha trajetória começa talvez um pouquinho antes. Como eu disse, eu era um adolescente gago, uma criança tímida, só que por um incidente de percurso, eu acabei me tornando pai muito jovem, aos 16 anos de idade. Ou seja, minha filha já está com 27, já vai fazer 28 anos. E quando ela era bem pequenininha, eu fiz uma promessa para ela. Antes dela completar 1 aninho, eu falei, Isadora, um dia você vai sentir muito orgulho do teu pai. E eu levei a sério essa promessa. Só que para isso, eu precisaria ter coragem para alcançar o meu sucesso. Porque quando a gente fala de sucesso, a gente sempre busca, poxa, uma pessoa bem-sucedida é aquela que realiza seus sonhos, aquela que consegue ter uma boa visibilidade, não necessariamente, às vezes, sucesso financeiro. Mas eu entendia naquela época que para que eu pudesse ter sucesso na minha vida, eu precisaria acabar com o meu medo de falar em público. Isso tem nome científico, se chama glossofobia. Glossofobia. Na verdade, é o segundo ou terceiro maior medo da população mundial. Na verdade, tem pesquisas que apontam que, às vezes, o medo da morte, às vezes, o medo de cobras. Eu brinco que eu falo o seguinte, o medo número 1 da população mundial é cobra. O segundo é medo de falar em público e o terceiro é medo de falar em público com cobra na plateia. Muito bom. Mas eu tive que acabar com esse medo. E como eu consegui isso? Me autodesenvolvendo. E, como você disse, inusitadamente, eu comecei numa profissão muito aleatória. Eu era mágico. Um mágico mesmo. Eu comecei fazendo shows de mágicas em festas de criança, aí eu comecei fazendo mágicas em bares, restaurantes, comecei a fazer eventos corporativos. Eventualmente eu fui tendo sucesso na minha carreira, consegui me desbloquear enquanto comunicador, porque eu precisava
me apresentar na frente das pessoas. Uhum. E no começo não era fácil, eu tremia. Eu lembro da minha primeira apresentação de mágica, eu tremia igual o vara verde. Eu pedi a pessoa, pega o baralho quase caía na minha mão. Mas eu consegui vencer isso através da mágica, consegui ter uma notoriedade na minha profissão. Me tornei presidente da Associação Mineira dos Mágicos, que é a Academia Mineira de Ilusionismo. Fui participar de programas de TV, igual você disse, Ratinho, Silvio Santos, Encontro na Rede Globo. E depois eu descobri uma coisa, Bel, que a minha verdadeira vocação não era necessariamente só encantar as pessoas. Era usar o encantamento, a diversão, a mágica como ferramenta lúdica para quê? Para compartilhar conhecimento. E eu me descobri enquanto professor, enquanto mentor. E foi aqui que minha vida mudou por completo. E hoje eu carrego essa missão, porque eu vejo tanta gente incrível, tanta gente boa, bons profissionais, mas infelizmente eles não conseguem alcançar o seu máximo, o seu potencial, porque muitas pessoas que às vezes não têm tanta integridade, estão lá, não têm vergonha, são bons Exato. comunicadores ou boas comunicadoras e estão ocupando espaço. Por isso que eu falo que hoje a minha missão é dar voz aos bons. Que legal. Que legal, e é uma missão muito importante, né? Aqui são 20 anos de carreira dentro do RH, até depois que eu fiz a minha transição, né? Também para ser mentora de carreira. Recentemente eu estava conversando, inclusive, com um mentorado sobre isso, né? A importância da comunicação no dia a dia. Totalmente. No dia a dia, naqueles momentos de feedback com o seu líder, naquele momento, né, assim, de apresentação de um relatório, a comunicação é algo que está permeando a nossa vida como um todo, e quando a gente fala de vida profissional, é mais fundamental ainda você realmente lapidar, né? E eu adorei você já falando que comunicação não é um dom, né? Não. Muitas pessoas acham que é um dom, mas que é algo trabalhável. Mas fala pra gente, como que uma pessoa que sente que não se comunica bem no dia a dia do trabalho, como que ela pode começar a desenvolver essa habilidade no seu dia a dia? Vamos lá. Primeira coisa, ela precisa saber que ela não está se comunicando bem. E segundo ponto, buscar se autodesenvolver. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso deixar muito claro para as pessoas o que é comunicação. Legal, isso. Legal, Vamos começar do começo. Beleza, vamos lá então. O que é comunicação? Deixa eu falar primeiro o que não é comunicação. As pessoas acham que comunicação, oratória, é simplesmente o ato de falar muito bonito, impostar a voz e falar corretamente e ter um português rebuscado, cheio de palavras difíceis. Não. Na minha concepção, trabalhando há 25 anos, lidando com o público, me apresentando em público e vivendo da comunicação, eu entendi que comunicação não é o que se fala, mas o que o outro compreende. E eu sempre gosto de fazer um exercício bem legal. Quando eu estou fazendo uma palestra de comunicação oratória, eu pergunto, mulheres aqui na plateia, levantem a mão, quem é casada? Legal, perfeito, pode abaixar. Agora eu quero que as casadas levantem a mão se por um acaso você já falou alguma coisa pro teu marido e ele entendeu outra completamente diferente. Aí elas levantam a mão de novo, só que todas, porém rindo, dando risadas. Eu falei, pronto, já provei o meu ponto de vista. Então, ou seja, comunicação não é o que você fala, mas sim o que o outro compreende. E quando a pessoa ela busca se desenvolver na comunicação, entender de fato como comunicação entra no cérebro do seu interlocutor, do seu líder, do seu liderado, do seu cliente, tudo fica muito mais fácil. Parece que assim, um portal mágico, não porque eu sou mágico, mas um portal mágico se abre, você ganha mais autoridade. Você dificilmente vai ter atrito nas suas relações, você vai ganhar muito mais confiança dos seus clientes, é lógico, né? E os seus relacionamentos vão ficar muito mais fáceis. Quando alguém me procura, Robadel, eu quero fazer um curso de oratória contigo, ou quero fazer uma mentoria, legal. Ela vem buscando o quê? Eu quero perder o medo de falar em público, eu quero falar com mais clareza, porque eu não consigo concatenar as minhas ideias para poder falar de forma eloquente. Ela vem buscando um monte de coisas. Só que ela sai ganhando um monte de coisas que são efeitos colaterais que ela nem esperava. Como, por exemplo, quando eu começo meu curso de oratória, eu falo, aí eu pergunto, né, o que você veio buscar? O que você veio buscar? O que você veio buscar? E eu vou anotando. E eu falo, olha, tem uma coisa que ninguém falou, mas vocês vão sair daqui também. Vocês vão sair daqui melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, porque a base de um bom relacionamento depois de Deus é o quê?
respeito e comunicação entre o casal. Então, facilita demais a vida. Facilita a vida mesmo porque, de novo, a comunicação é algo que permeia a nossa vida como um todo e a gente não se fragmenta, né? Então, assim, se você é uma pessoa que se comunica ruim, porcamente, como líder, como liderado, como par dentro da empresa, certamente você também vai se comunicar ruim porcamente dentro de casa, com seus relacionamentos, vai ter treta, vai ter briga, vai ter desentendimento, né? Totalmente. Vamos falar sobre como que a má comunicação, então, impacta, por exemplo, no ambiente de trabalho? Você tem, assim, casos, o que você pode trazer de exemplo de como a má comunicação pode impactar no crescimento, no sucesso profissional? Nossa, tem vários casos. Tem uma mentorada minha, que ela fez uma transição de carreira alguns anos atrás, mas enquanto ela estava ainda no mundo corporativo, ela chegou a perder o emprego porque ela não sabia se expressar da forma correta. E uma coisa que ela falou numa reunião causou a demissão dela. Nossa. E era o emprego que ela adorava. Então, a gente precisa saber o que falar, como falar e no momento certo. E quando a gente usa a comunicação de forma intencional, com intencionalidade, Perfeito. todo o jogo muda. E eu sempre brinco, eu falo o seguinte, a minha área de paixão dentro da comunicação é a comunicação persuasiva. E as pessoas confundem muito. Eu acho que algumas pessoas que não estão acostumadas com essa terminologia, né, a persuasão, acabam confundindo um pouco com manipulação. Isso. Então, vou deixar isso muito claro. Vamos lá. Positivo. Influenciar é algo positivo. Persuadir é algo positivo. Manipular é algo negativo. Então, vamos lá. Você, quando está influenciando ou persuadindo, você está fazendo com que o seu interlocutor, seu cliente, tome uma decisão que ele já está predisposto a tomá-la. Você só está ajudando através da forma como você se comunica. A manipulação não. Você está literalmente fazendo com que a pessoa, ela tome uma atitude ou haja de uma forma que ela não gostaria de agir, mas o seu poder de influência e persuasão manipulou essa pessoa. Ou seja, você pode usar as mesmas ferramentas para o bem ou para o mal. Intencionalidade, né? Intencionalidade. Vamos falar então um pouco mais sobre comunicação persuasiva? Vamos lá então. Né? Por exemplo, uma das coisas mais importantes que eu vejo dentro do mundo corporativo é a relação líder-liderado. Né? É você conseguir persuadir, por exemplo, o seu líder a te dar uma promoção. Né? Então eu recebo muitas pessoas na minha mentoria, né, muitas vezes se sentindo estagnados, se sentindo assim que, poxa, eu tô entregando tanto, mas eu não tenho visibilidade, parece que meu líder não enxerga aquilo que eu faço. Certamente, quando eu vou avaliar a comunicação dele, tem ali um ruído de, inclusive, falar, convencer, né, que você tá performando bem, de que você tá agregando valor. Fala um pouquinho sobre isso, assim. Como que a pessoa pode aportar mais essa influência na comunicação dela? Vamos lá então. Primeiro, colocar intencionalidade no que ela faz. E veja bem, quando essa pessoa que não está sendo vista, ou às vezes até vendo um colega de trabalho que não é tão bom quanto ela, tendo uma promoção antes dela, ela olha e fala, poxa, o que essa pessoa tem diferente? Pode olhar que essa pessoa, primeiro, ela sabe se relacionar às vezes melhor com seus líderes, ou com a pessoa de tomada de decisão que pode promover essa pessoa dentro da empresa. Então, quando ela começa a entender que ela precisa trabalhar a forma como ela fala, a linguagem corporal dela, a linguagem não verbal, as palavras que ela usa, ou seja, a mensagem que ela quer passar, até quando a gente fala de linguagem corporal, até a postura e o dress code dessa pessoa, a imagem dessa pessoa diz, porque às vezes ela quer ocupar um cargo de poder, mas ela tá vestindo igual uma pessoa que não tomaria nunca aquele... Trazendo até às vezes um ar infantil para comunicação, totalmente, né? Isso também comunica, ou seja, sua imagem comunica tranquilamente o que você deseja passar ou não. Então, a pessoa precisa pensar nisso. Mas ok, vamos trazer uma situação específica. Imagina que essa pessoa ela quer ser vista. Primeiro, ela está comunicando o que ela gostaria para as pessoas, ela está conseguindo falar, porque às vezes a pessoa não fala, não abre a boca nunca para falar, e de repente gostaria de ocupar um cargo. Então, por exemplo, se eu chego para você, Bel, olha só, eu estou executando essa função aqui, já tem 2 anos, primeiro eu queria ouvir de você, o que você acha,
Como é que está meu desempenho? Você acha que é legal? Está satisfatório? Está dentro da sua expectativa? Aí você fala, nossa, Rubadel, tá demais. Poxa, tá incrível. Bel, então eu queria deixar muito claro para você que, de repente, numa próxima oportunidade, quando tiver um cargo para essa posição, lógico, se não for prejudicar ninguém na empresa, eu tenho muito interesse nessa posição. Poxa, às vezes o simples fato de eu ter a coragem de comunicar, pronto, a pessoa já está sabendo. Porque aí tem uma arma da comunicação que quase ninguém se lembra, que é o óbvio tem que ser dito. Nossa, eu ia falar isso, Badel. O óbvio precisa ser dito. As pessoas... eu não sei o que acontece se as pessoas... Óbvio, não é isso, né? Mas assim, parece que elas acham que o que elas já fazem já entrega o que elas querem. E não é verdade. Não. O seu líder, ele muitas das vezes está tão ocupado com a própria carreira, com os resultados que ele tem que aportar para os seus líderes, porque quem tem líder também, né? Como que ele vai adivinhar qual é a sua visão de crescimento? Não tem como. Não então, tem. o óbvio precisa ser dito em todos os relacionamentos, em especial quando a gente está falando de crescimento. Exatamente. Porque crescimento denota que você vai sair de um lugar para ir para outro. Então, qual é esse outro lugar, né? Tem que ser dito, né? Tem que ser dito. E às vezes a pessoa vai falar assim, mas eu não vou falar, porque senão vão achar que eu tô querendo tomar o cargo de alguém, ou vão achar que eu tô querendo me gabar demais. Não. Primeiro, a pessoa precisa ter a ambição de querer almejar algo melhor. Legal, porque pode olhar características de qualquer pessoa bem-sucedida. Ela sempre tem um quê de ambição. E mais uma vez, deixar muito claro para os nossos espectadores e ouvintes. Ambição é muito diferente de ganância. Com certeza. Ganância, vamos lá, o que é ambição? Ambição é querer sempre mais e melhor. Ganância é querer tudo a qualquer custo. Então, quando você tem a ambição de almejar algo melhor para você, comunique com o outro. Fala os seus goals, as suas metas que você bateu na empresa, comunique. Porque, às vezes, as pessoas não tá muito óbvio. Elas estão no mundinho delas, elas estão preocupadas com as metas delas, elas estão nos problemas dela, né? Exatamente. Então, se você não comunicar e não falar, não tiver coragem, não vão saber nunca. E, Rubadel, falando em coragem, a gente sabe que muitas das vezes bloqueios de comunicação, né, vem muito de insegurança, de medo. Como que você lida com isso com os seus mentorados, nos seus treinamentos de oratória? Porque, vamos lá, se comunicação é falar em público é um dos maiores medos, né, inclusive junto ali de cobra e de morrer, requer uma certa coragem para você enfrentá-los. Mas fala como que se trabalha, então, para quem se sente realmente inseguro, com muito medo, e aí sua frio, passa mal, como que você lida com isso? Vamos lá então, Bel. Eu amo lidar com esse assunto, porque eu falo que a minha maior paixão é ajudar as pessoas a desbloquearem esse medo. Bom, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que o ser humano não nasce com o medo da exposição. Deixa eu pegar todo mundo e colocar numa caixinha só para entender que é tudo a mesma coisa. Vergonha, timidez, medo do julgamento, medo que as pessoas vão pensar, perfeccionismo. Imagina aquela pessoa que vai para uma entrevista de emprego e fala, uma qualidade sua, eu sou perfeccionismo. Nossa, já ouvi tanto isso. Então, perfeccionismo não é qualidade, é defeito. O que é o perfeccionismo? É justamente o medo do julgamento alheio, porque ela quer fazer tudo tão perfeito com medo do que o outro pode pensar ou falar. Legal, então a gente colocou tudo isso numa caixa. Isso tudo vão chamar de medo do julgamento. Legal? Ninguém nasce com medo do julgamento. O ser humano só nasce com dois medos. O medo de cair e o medo de barulho alto. Eu vou repetir para ficar bem claro. O ser humano só nasce com dois medos. O medo de cair e o medo de barulho alto. Se você pegar um bebezinho, teu filho, quando nasceu, ele tem esse medo. Todos os outros medos da humanidade, eles são instalados na nossa mente em algum momento da nossa vida. A maioria na primeira infância, do 0 aos 6 anos de idade. Mas vamos lá, se a gente pegar os medos básicos da humanidade. Medo da pobreza, medo do julgamento, que é isso que a gente está falando, medo de doença, medo de perder o amor de alguém ou perder alguém amado, medo da velhice e medo da morte. Dentre esses 6 medos, todos os outros se derivam deles, ok? Então, o segundo que eu falei foi o medo do julgamento, que é esse específico que causa a glossofobia, que é o medo da exposição, medo de falar em público. Dito isso, se você não nasceu com esse medo, você não precisa morrer com esse medo. Ok. Eu sempre faço uma analogia para ficar bem fácil de entender. Se a pessoa está com febre, ai meu Deus, eu estou com febre alta, você vai no médico. Ele vai fazer um exame de sangue, aí na hora que for ver o resultado do exame, fala, poxa, nossa, Fernando, você está com infecção urinária. Você vai tomar esse antibiótico durante 7 dias, fica tudo bem. Aí você vai no médico, cura, toma um antibiótico, beleza.
Agora, por que quando você tem medo de alguma coisa, você não busca a cura? A pessoa acha que tá tudo bem viver a vida inteira. Só que existem vários efeitos colaterais e sintomas que vão piorar esse medo. Então, a primeira coisa que eu falo, se você tem o medo de falar em público, tem cura. Segunda coisa, o medo de falar em público, ele gera respostas emocionais, que é o frio na barriga, a timidez, a gagueira, a tremedeira, dor de barriga, o branco, o famoso branco, a pessoa esquece o que ia falar. Isso tudo é gerado por quê? Pela causa do problema, que é o medo. Então, se a pessoa ela se cura. Tem uma frase que é muito falada por professores de comunicação oratória, que eu não concordo muito, que é o seguinte: tá com medo? Vai com medo mesmo. Serve para um monte de coisa, mas não serve para falar em público, para fazer uma apresentação do teu projeto na empresa. Se você tá com medo, não vai com medo não. É a mesma coisa. Se você pegar uma pessoa que tem medo de cachorro, joga ela num canil de pitbull, o que vai acontecer? Ela vai desesperar, vai até desmaiar. É isso que eu ia falar. Agora, se você vai curando esse medo aos poucos, inclusive eu já vou trazer a maior técnica do mundo utilizada para acabar com medo. Eu chamo de técnica conta-gotas. É você se expondo ao seu medo em pequenas doses. Boa. Então você não precisa subir num palco para 300 pessoas. Poxa, começa falando com uma pessoa, depois com duas. A mesma coisa. Você não precisa pegar a pessoa que está com medo e jogar num canil de pitbull. Pega ela e traz um filhotinho de chau-chau fofinho. Eu fiz isso com minha mãe. Minha mãe morria de medo de cachorro. Quando eu comprei um pastor alemão, eu falei: mãe, você precisa acostumar com o meu cachorro, porque eventualmente você vai na minha casa. Ele era bem filhotinho, bem fofinho, ela foi acostumando. Meu cachorro ficou um monstro gigante de grande, e minha mãe acostumou com ele grande e não tinha mais medo. Por quê? Porque ela foi acostumando com aquele cachorro, Muito foi legal. superando o medo dela em pequenas doses. Muito legal. Eu passei por isso quando eu tinha medo de dirigir, você acredita? Eu morria de medo de dirigir. Aí eu fui aos pouquinhos pegando carro pra ir me superando. Agora, uma coisa curiosa sobre mim, né? Assim, muitas pessoas acham que a comunicação é algo que flui em mim. Realmente, eu acho que desde pequena eu já tinha esse perfil mais realmente comunicativo, etc. Mas você falou uma coisa muito interessante, que na minha primeira infância, coisas foram acontecendo que foram minando a minha segurança. E eu comecei a ficar tímida, mesmo sendo uma pessoa mais extrovertida. Por quê? Porque eu morria de medo do julgamento. Então, eu que era uma menina faladeira, que adorava me expor, etc., eu fui me retraindo. O que isso aconteceu? Aconteceu que muitas das vezes eu evitava atos de exposição. E até hoje, Rubadel, até hoje, toda vez que eu vou subir num palco para dar palestra, para fazer um pitch, para estar aqui fazendo isso, eu fico nervosa. E as pessoas não acreditam. Ela fala assim: não é possível, Bel, que você... Eu falo: eu estava cagada de medo. Na hora de subir daquele palco, eu fico com a mão suando, eu passo mal. 5 minutos antes, eu sempre me arrependo. Assim, o meu emocional fala assim: por que você foi se meter nisso, sabe? Mas é algo que, como você falou, eu aprendi a, primeiro, enfrentar esse medo. Então, a conta-gotas, eu fui ao longo da minha carreira colocando esses momentos até que se tornou suportável. E mais ainda, eu entendi que eu tinha uma missão por trás. E aí, quando a gente tem um porquê, a gente supera, né? E a gente encontra um como. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o propósito também de superar esses medos, né? Como que a pessoa também encontra e se apega nisso para poder superar essas inseguranças e ir atrás do sonho que muitas das vezes está sendo impactado pelo problema na comunicação? Nossa, Bel, você tocou num ponto vital para a comunicação de uma pessoa, para uma boa comunicação, que é o propósito. Por quê? Eu estou escrevendo um livro agora que o primeiro capítulo faz justamente essa investigação com o leitor. Assim, olha, se você não tiver um bom propósito, um bom porquê se tornar um bom comunicador, uma boa comunicadora, você nunca vai se tornar. Eu tinha o meu porquê, eu tinha o meu porquém. Era minha filhinha Isadora, que eu tinha feito uma promessa. Eu queria que ela um dia tivesse orgulho do pai. Dentro de mim, eu tinha um outro porquê, um trauma de infância também. Eu cresci numa família de pais separados. A minha mãe foi uma mãe solo, que me criou sozinha com a ajuda dos meus avós, e eu não tinha presença paterna. Então, toda a minha infância, eu sonhava um dia, eu falava: poxa, um dia eu quero ser uma pessoa bem-sucedida para meu pai me notar.
Olha só. Porque, principalmente, pode olhar isso, principalmente filhos, filhas de pais separados, quem não teve o pai presente sempre tem esse quê de tentar buscar a atenção que por algum motivo ele não teve durante a infância. Então eu sempre faço esse questionamento, essa indagação para o leitor, para os meus alunos. Por que você quer se tornar um bom comunicador? Se o seu motivo não for muito forte, você não vai estar disposto, às vezes, a enfrentar o teu medo. Aí aqui eu trago uma frase muito legal do Joseph Campbell, o autor do livro O Herói das Mil Faces. Ele diz que a caverna que você teme entrar, ali está o seu maior tesouro. Olha só. Então, no teu caso, Bel, quando você falou, poxa, eu tenho o meu porquê, eu tenho o meu propósito, você todas as vezes enfrentou esse medo, e olha que legal, você ia enfrentando mesmo com a mão suando ali um pouquinho, você subia no palco, mas eu tenho certeza que depois de 5 minutos desaparecia. Um minuto, rapidinho. Eu entro em flow, que aquilo dele parece que foi feito pra mim, assim, é impressionante. Exatamente, é isso que acontece. Então, assim, se permita. É lógico que são situações diferentes. A pessoa que nunca subiu num palco não está preparada e aí sim, por que eu falei? Porque não vai com medo mesmo, é num caso extremo de uma pessoa, porque eu já vi acontecendo várias vezes respostas emocionais ao vivo ali da pessoa que estava tão nervosa que deu branco, já vi gente passando mal, desmaiando, pedindo para sair. Então eu mostro, inclusive, dos meus cursos, vídeos de pessoas que aconteceram isso. Então eu falo, pronto, mas com certeza. No caso da Bel, o que ela fez? Ela se preparou antes. Ela sabia do conteúdo que ela ia apresentar. Ela treinou, ela se capacitou. Primeiro, ela trabalhou a comunicação dela antes. Então, aquele medinho que dá ali na hora, ele é bom, ele é até positivo, ele é natural para que você se mantenha presente. Inclusive, eu, depois de mais de 5.000 apresentações, juntando com palestras, shows de mágicas, mestres de cerimônias que eu já fiz na minha vida, até hoje eu me obrigo a ficar um pouquinho nervoso antes de uma apresentação. Porque me faz estar ali, humano, presente, durante a minha entrega. Legal. Eu sempre falo que o medo, ele vai estar presente na nossa vida, independente, porque é uma reação humana, né? Totalmente. Porém, a gente tem que decidir aonde dentro do nosso carro que a gente conduz a nossa vida ele vai estar. Se ele vai estar no volante ou se ele vai estar dentro, no banco de trás, só às vezes nos alertando de determinadas coisas, porque o medo ele traz o quê? Essa necessidade de preparação, esse respeito ao processo de crescimento, essa antecipação, né? E vamos falar então agora sobre também uma questão correlata ao medo, à insegurança, né? Que muitas pessoas têm em relação à liderança, né? E eu sei que você também faz bastante treinamento para líderes, né? Comunicação para líderes. O líder, ele sobe um patamar, digamos assim, a mais de responsabilidade na sua comunicação. Porque hoje, inclusive, no meio corporativo, nas empresas, a gente vê como líderes imaturos, líderes ali que não trazem aquilo a sua liderança como missão, realmente como vocação, podem inclusive adoecer pessoas através da sua fala, da sua comunicação. Para um líder, o Badel, assim, o que é mais fundamental para ele ter em relação à comunicação dele? Bom, eu acho que para um líder, uma coisa que ele pode trabalhar muito na comunicação dele é empatia. Mas o que empatia tem a ver com comunicação? Tudo, porque a partir do momento que você trabalha o seu lado empático, você busca entender o lado do próximo. E o que é empatia? Empatia é se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Tá? Não é só olhar, beleza, eu te entendo. Porque a pessoa, ela não, às vezes, quando comete um erro, um deslize, aí eu pergunto, tá, mas o que você teria feito no lugar dela? Eu teria feito diferente. Calma, deixa eu refazer a pergunta. Você no lugar dela, com as mesmas condições, com o mesmo teor cognitivo, filho do mesmo pai, da mesma mãe, com os mesmos traumas, ter estudado na mesma escola, de manhã cedo o pneu do carro dela furou, você teria feito algo diferente? Ela nesse caso não. Então legal. E eu sempre digo o seguinte, para um líder, nunca é o que se fala, mas como se fala. Você consegue literalmente tirar leite de pedra quando você consegue tocar o coração do outro, quando você tem essa empatia, você tem uma comunicação assertiva e empática, o seu liderado, ele não está simplesmente lidando com um chefe. Ele está lidando com um influenciador. Sim. E essa pessoa, quando ela sabe que a maneira como ela
lida, com a maneira como ela fala, na maneira como ela dá um feedback pro seu liderado, muda todo o jogo. Então, muda o jogo de carreira como um todo, porque pode traumatizar, inclusive, e influenciar a visão dessa pessoa do futuro dela, sim, né? Então, porque a gente esquece que a gente está lidando com seres humanos. E o ser humano é uma fábrica de criar traumas em outros seres humanos. Então, adorei, é verdade. Beleza? Principalmente pais e mães. Mas tá tudo bem, eles fazem o melhor que eles conseguem com as ferramentas que eles têm. Agora, poxa, se você é um líder e tá predisposto a ter outras pessoas sob sua tutela, sob sua liderança, essa pessoa, poxa, ela tem a obrigação de entender o que é uma boa comunicação assertiva, ela tem que saber dar um bom feedback. É legal que, assim, não sei se você concorda com o famoso feedback sanduíche. O pessoal fala muito do feedback sanduíche. Só que ninguém explica por que o feedback sanduíche ele funciona. E eu gosto de explicar de uma maneira um pouquinho diferente. Então vamos lá. A comunicação persuasiva, ela entra no cérebro do interlocutor através do subconsciente. Nós temos 3 mentes: consciente, subconsciente e o inconsciente. O inconsciente é aquilo que a gente faz de forma automática. A gente respira, come, se reproduz, a gente... Às vezes, se você dirige carro há muito tempo, você já até dirige de forma inconsciente, você não precisa pensar. O subconsciente é tudo aquilo que você não precisa raciocinar. O Daniel Kahneman, vencedor do prêmio Nobel, ele escreveu um livro chamado Rápido e Devagar. Ele fala que o cérebro são 2, é o rápido e o devagar. O devagar é o consciente. O rápido é o automático, que ele não gasta muita energia. E a comunicação persuasiva, ela entra ali. E para você comunicar com ela, você precisa romper algumas barreiras. Eu falo que tem um porteiro que se chama Zé, um cara grandão que fica do consciente para o subconsciente. Só que tem uma notícia boa: o Zé, ele é corrompível, ele é corrupto. Você pode dar um docinho para ele, entrar e falar tranquilamente, e a sua mensagem vai soar como se fosse um doce na cabeça da pessoa. Só que para fazer isso você precisa saber. Então, o feedback sanduíche, por que ele funciona? Agora imagina, Bel, imagina que eu sou seu líder, eu falo: Bel, vem cá, a gente precisa trocar uma ideia aqui. Bel, poxa, todo dia chegando atrasado, pô, não dá, você é líder do seu setor, poxa, o que eles vão pensar de você, a líder dele chegando atrasado todo dia? Eu já comecei puxando a orelha. O que você faz? O Zé já entrou na portaria e falou assim: aqui não passa mais nada. Entra na defensiva, vai entrar aqui, né? Vai entrar na defensiva, entra aqui, sai aqui, vai só se defender. Agora, se eu começo dando um doce pro Zé, o famoso elogio: Bel, cara, nossa, Bel, você é uma excelente comunicadora, todo mundo ama, todo mundo adora sua energia, sua alegria, seu espírito, você é uma pessoa que chega aqui, o ambiente muda. Então, poxa, é muito bom saber que tem uma pessoa assim como você no time. Agora, tem um detalhe, Bel, que a gente está um pouquinho preocupado. Eu notei aqui que já tem 5 vezes por semana, nos últimos 15 dias, que você chegou atrasado. Tá acontecendo alguma coisa? Olha a empatia entrando aqui. Antes de puxar a orelha, tá acontecendo alguma coisa na tua casa? Teu filho tá bem? Não, tá tudo bem lá, porque realmente eu me desorganizei um pouquinho. Poxa, Bel, porque você sabe, né? Aí olha o outro, veio o ponto de melhoria, agora olha o outro pão do sanduíche. Bel, porque você sabe quando você é uma pessoa adorada e os seus liderados se espelham em você. Então é muito legal que você possa continuar sendo pontual. Aí vem aquela cerejinha em cima, que é o palitinho com azeitona em cima do sanduíche, que é o comprometimento. Você vira e fala assim: Bel, posso contar com você? Que você vai fazer o seu melhor para chegar no horário? Aperta a mão, olha no olho da pessoa e fala: obrigado, eu sabia que eu podia contar com você, Bel. Bem diferente, né? Bem diferente. Requer muita presença, né? Muita presença de espírito, presença realmente de querer o bem do outro, sabe? E infelizmente eu vejo que hoje as pessoas, elas estão com pressa. Ah, sim. Elas estão tem que ser vivendo tudo muito... num umbiguismo, eu chamo de umbiguismo, Adorei. que é aquilo, né, que é só olhando pra si, e realmente, como que vai dar um feedback positivo, completo como esse, se você tá com pressa, se você tá fazendo coisas pro forma, né? Bem complicado de conseguir, mas aprendível. Acho que isso que é o mais legal, aprendível. Totalmente. Se você tiver um propósito, se você tiver um porquê também, né? Agora vamos voltar ao aprendível, né? Você já falou aqui primeiro. Então, para se comunicar melhor, você tem que entender onde você tá falhando, certo? Com certeza. Já começar a ter uma visão aí do que você pode melhorar.
entender o seu propósito. Por que que eu quero melhorar? Por que que eu preciso melhorar? Por quem eu vou melhorar? Quais seriam outros passos aí nessa curva de aprendizado para uma pessoa que realmente quer melhorar sua comunicação? Bora lá. É justamente entender como a comunicação entra na cabeça do seu líder, do seu liderado, do seu interlocutor. E aqui fica legal, aqui vem a parte legal. Quando você entende como é que chega a informação aqui, agora eu não estou nem falando da mente, eu estou falando do cérebro humano mesmo. Ela entra através de 3 vias. Linguagem corporal, linguagem verbal e mensagem. Existe uma falácia no mercado que as pessoas vivem repetindo, e como eu sempre falo que uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Eu vou usar o verdade entre aspas mesmo, porque não é, mas vamos lá. Eu falo que tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita em Saci Pererê, tem gente que acredita em Coelho da Páscoa, tem gente que acredita no 738-55, do Albert Mehrabian. Vamos lá. Teve um psicólogo, no ano de 1967, ele na Universidade da Califórnia fez um estudo que ele estava lá com poucas pessoas, eram 15 mulheres, ele fez um teste com elas para ver qual que era a percepção, era um estudo sobre psicologia, que ele estava estudando a comunicação, mas queria ver um estudo psicológico sobre isso. Como que a comunicação refletia na mente em situações ambíguas, mostrando uma imagem, escutando a entonação de uma palavra e o que ela dava mais importância. Aí chegou nesse número, 738-55, de que o mais importante da comunicação seria 55% de importância para a comunicação não verbal, ou seja, a linguagem corporal. 38% a linguagem verbal, ou seja, entonação de voz, e só 7% a mensagem em si, as palavras. E esse negócio ficou replicado, muita gente famosa saiu repetindo isso durante 50 anos, e hoje eu me sinto na obrigação de fazer um favor que eu faço para a sociedade, trazer a verdade. O próprio Albert Mehrabian já veio várias vezes e falou, gente, vocês não entenderam nada, para de falar essa besteira, isso é uma falácia. Não foi isso que eu quis provar. Então, ponto. Dito isso, o correto é 33,33% para cada um desses três pilares da comunicação. Então, quando você entende que a sua mensagem, a sua linguagem verbal, a entonação que você coloca na sua voz e a sua linguagem corporal, ela tem exatamente a mesma importância, você passa a preocupar com tudo, com a sua vestimenta, com a sua postura, com a sua entonação de voz e com o que eu vou falar, com a mensagem que eu vou falar, para não falar besteira. Se fosse assim, se tivesse só 7% de importância nas palavras, a gente podia falar chinês, eu podia falar chinês aqui, você não entender nada, só gesticular e falar bonito. Poxa, a pessoa não vai entender nada. Então, é importante ela entender. E trabalhar esses 3 pilares da comunicação. Cada um deles, poxa, o que eu posso fazer para minha linguagem corporal? Eu sou uma pessoa, poxa, eu estou muito desleixado. Quando eu converso, quando eu falo, eu gesticulo bem. As minhas mãos se movimentam em congruência com a minha mensagem. Ai, Rubadão, não sei o que eu faço com as minhas mãos. Poxa, você pode começar colocando intencionalidade. Quando eu vou falar alguma coisa, olha só, são 3 pilares a comunicação. Aí eu começo a contar, olha só, eu estou pensando para utilizar as minhas mãos. Primeiro pilar, linguagem não verbal, ou seja, sua postura. Segundo pilar, olha eu apontando, linguagem verbal, entonação da sua voz, volume, velocidade e entonação. Terceiro pilar, a sua mensagem, as palavras. Ou seja, eu coloco intencionalidade. Com o tempo, a notícia boa é que você não precisa mais ficar pensando para gesticular bem. Igual o carro, que a gente não precisa mais pensar para passar marcha. Para passar marcha, né? Pronto. Legal. É algo que vai virar orgânico na medida que você vai fazendo. E treinando. Treinar é treino, aí não tem jeito. Muito bem. Olha, vamos lá. Então falamos de dica prática. Vamos falar de exercício? Qual exercício simples você indicaria para uma pessoa que quer melhorar sua comunicação? E aí eu sempre falo aqui um disclaimer, né? Eu acredito daquela melhoria contínua, 1% melhor a cada dia. E eu adoro isso. Então, assim, não estamos falando da pessoa sair de uma pessoa que gagueja e etc. para uma super comunicador de um dia para o outro. Não é essa a proposta, né? Então, a proposta é sempre estar melhorando um pouco a cada dia. Qual exercício simples para uma pessoa que quer melhorar um pouco a cada dia você indicaria para trabalhar esses 3 pilares que você falou? Vamos, então, em cada um dos pilares. O pilar
da linguagem corporal. Exercício simples. Alongamento facial. Parece uma coisa ridícula, e é de fato, se você se olhar na frente do espelho fazendo caretas, alongando a boca, os músculos da face, antes de uma reunião importante. Por quê? Quando você... Gente, nós temos muitos músculos no nosso rosto. Quando você alonga e trabalha os seus músculos, prepara ele antes de falar em público, de uma apresentação, de uma reunião, você está ajudando até na sua articulação. Um alongamento das mãos mesmo, do corpo, vai no banheiro rapidinho, joga o pescoço para um lado, para o outro, joga Eu faço isso antes de entrar em palco. Isso. Eu lembro do Tony Robbins, que ficava pulando. Exato, isso ajuda. Te ajuda a colocar no estado Sim. emocional perfeito para se apresentar. Então, quando você se alonga... Eu lembro, quando eu fazia mágica, eu me alongava antes de entrar em cena, porque eu fiz curso de teatro para me ajudar a desinibir, a ficar melhorar. E eu via os atores se alongando. Gente, para que vocês fazem isso? Cara, se você não fizer isso, seu corpo não vai entregar o máximo que você pode. Gente, numa reunião, a pessoa fala, precisa fazer isso? Faça se puder. Você vai ver como vai melhorar. O alongamento para melhorar a sua articulação. A sua fala vai ficar mais clara. Você vai mexer mais, com mais facilidade os seus lábios, e as suas palavras vão sair com mais facilidade. Legal. Na linguagem verbal. Você pode aquecer a voz antes, exercício simples, né? Você pode simplesmente abaixa um pouquinho o teu queixo, não vou fazer aqui senão não vai pegar a voz, mas você abaixa um pouquinho o seu queixo e faz um tu bem fininho, como se você estivesse afinando o instrumento. As cordas vocais é o teu instrumento, são músculos, elas precisam estar aquecidas também, porque você consegue ter uma voz mais impostada. Evitar falar muito só com o ar do peito. A gente gosta de usar muito o diafragma para aumentar a potência da nossa voz. Eu não preciso só ficar com o meu ar do pulmão. E ainda na linguagem verbal, uma dica fundamental é buscar eliminar os vícios de linguagem. Nossa, isso eu sou péssima. Isso eu preciso da sua ajuda pra melhorar. Isso eu preciso. Quando eu vou Você... gravar vídeo, eu fico vendo que eu falo muito né. Né. O né do carioca. Ainda bem que eu já não falo mais palavrão, né? Porque antes eu era. O meu né, a minha vírgula era palavrão, mas aí eu melhorei. Porque, né? Mas é a essência do carioca. Né? É a essência do carioca. Olha que legal isso. Eu gosto muito dessa frase. A gente não consegue mudar aquilo que a gente não compreende. Quando a gente entende por que a gente usa o vício de linguagem, você fala, poxa vida, agora eu sei por que eu uso o vício de linguagem. Então eu vou trazer 3 aqui, vai. Eu vou trazer o né. O que é o né? O né é uma abreviação de não é verdade. E a gente sempre coloca o né no final de uma frase quando a gente tem um quesinho de insegurança. A gente quer ter a confirmação e a validação externa do outro. Então a gente sempre coloca o né. Né? Ou seja, não é verdade, eu quero que você concorde, valide o que eu acabei de falar. E quando você tem muita confiança e convicção naquilo que você está falando, você não precisa da validação externa. Poxa, eu tenho certeza disso que eu falei, eu estudei para falar isso. Então eu não preciso no final da minha frase colocar um né. Poxa, legal, calma que eu já vou trazer ferramentas para acabar com o né. Deixa eu trazer o segundo. Vou aprender. Segundo, então, a pessoa quando fala o então, antes de uma frase. Por exemplo, eu tenho um mentorado que é do Paraná, do interior do Paraná. Lá eles não falam então, lá eles começam a frase com daí. Aí o daí é igual o então nosso aqui. O que é o então? O então é, seu cérebro funciona muito rápido. O cérebro ele funciona por CPS, ciclos por segundos, ou hertz. E o cérebro ele é muito mais rápido do que a nossa boca. Então a gente pensa muito rápido, às vezes não dá tempo de raciocinar, concatenar as minhas ideias para poder falar a mensagem. Aí, para eu ganhar tempo, para não ficar um hiato, um buraco, eu acho que se eu colocar um então antes, me dá tempo. Muito pelo contrário. Então, ferramenta para acabar com o então é pausa. Faça uma pausa. As pessoas acham que pausa é algo negativo. Não. A pausa é muito mais elegante que um vício de linguagem. Como, por exemplo, as vogais de preenchimento. Então, olha, esse celular e a vogal de preenchimento, esse tipo de vício de linguagem só serve para poluir a nossa comunicação e diminuir, inclusive, a nossa autoridade. Porque quando a gente
traz esse vício, a pessoa fala, poxa, tá um pouquinho insegura. Uhum. Como é que eu faço para acabar? Rubadel, 2 formas. Primeiro, pausa. Coloque uma pausa. Agora, vem a técnica do milhão, que vale R$1 milhão. Como come? Como é que é? Como come? Como come? É um acrônimo. Vamos lá. Primeira palavra, como. CO significa consciência. Você tem que ter consciência do seu vício de linguagem. MO, monitoramento. Você tem consciência, agora você vai monitorar. Prestar atenção. Prestar atenção. Ok. E o come? Consciência, monitoramento, agora vem o segundo CO. Você vai agora... Ih, esqueci. Deu branco. Não, calma. Consciência, monitoramento, controle e melhoria. Como come? Então vamos lá. Uma vez que você controla... Porque você já está consciente, então você já está prestando atenção, já tá prestando atenção, monitorando. Já tô controlando. Agora, opa, eita, peraí, eu quase falei um então aqui agora. Eu quase falei um é... Aí eu controlei. E uma vez que eu tô controlando, o que acontece? Eu vou melhorar minha comunicação. Eu era o cara do eu acabei com isso. Pode ser que eu fale de vez em quando, muito raro, pode ser que eu fale. Mas o meu normal hoje é não ter mais esse tipo de vício de linguagem. Por quê? Primeiro, eu tive consciência, eu me monitorei, depois eu controlei e eu melhorei. Muito legal. E pedir ajuda, né? E tem uma ferramenta maravilhosa. Conta que entra no monitoramento. Lembra do como come? Uhum. Monitoramento. Você não precisa estar sozinho nessa. Às vezes você pode ter uma ferramenta maravilhosa em casa e nem sabe. O marido, a esposa, o filho. Aí você pode fazer um combinado com teu marido. Olha, toda vez que eu fizer um você me dá um sinal. Vocês podem criar uma brincadeira. De repente, olha, eu te pago R$5 toda vez que eu falar um Aí ele vai falar, você tá me devendo mais R$5. Então, pede para essa pessoa. Ajudar outras pessoas a monitorarem por você, exatamente, né? E hoje com tecnologia também, né? Vamos combinar que celular, que filma, que grava, né? Hoje também você tem IAs, etc., que gravam tela para você gravar conversa de reunião. Hoje, monitoramento, pronto. Muito mais fácil, né? Meu Deus, você pode estar ali, joga toda a sua conversa na IA e fala quantos vícios de linguagem eu usei aqui. Vou fazer Usa a inteligência isso. artificial a teu favor. E com isso, você vai ajudar você a controlar, monitorar e controlar para que você possa eliminar de uma vez por todas. Posso trazer mais uma? Por favor. Fantástica. A pessoa fala, Rubadel, eu não tenho condição nenhuma agora de fazer um curso de oratória. Eu vou te dar um curso de oratória de 3 minutos. Fácil. Você vai pegar o teu celular, você vai colocar ele num tripé e você vai se filmar, mas não com a câmera frontal, com a câmera traseira. Primeiro, para você não correr o risco de ficar se olhando. Inclusive, um grande erro de vários professores de comunicação oratória é ensinar as pessoas a treinarem na frente do espelho. É um grande erro. Não treine na frente do espelho, porque se você treina na frente do espelho, você está criando uma âncora mental que é a sua própria imagem. Na hora de falar em público, você não tá se vendo. Você não tá se vendo, pronto, você perdeu a âncora. Meu Deus, tá faltando alguma coisa. Você fica inseguro. Então, legal. Você vai pegar o celular, você vai colocar num tripé e vai gravar um vídeo seu de 3 minutinhos, falando no improviso sobre qualquer coisa. Pode falar sobre seu almoço do final de semana. Legal. O que você vai fazer com esse vídeo? Nada. Não no mesmo dia. Você vai guardar esse vídeo porque no mesmo dia seu fator crítico está muito alto. Você vai pegar no dia seguinte esse vídeo, você vai assistir esse vídeo de 3 formas. Você vai primeiro aumentar o volume, colocar a tela para baixo e se escutar. Pega um papel e uma caneta. Quantos eu falei? Quantos então? Eu tô falando muito rápido? Eu tô falando muito devagar? Eu tô falando muito alto? Tô falando muito baixo? Como é que tá a entonação na minha voz? Eu tô exprimindo entusiasmo na minha comunicação? Porque não tem coisa pior do que um profissional que não tem entusiasmo. Um vendedor que não tem entusiasmo. Sabe o que é entusiasmo? Entusiasmo vem do grego entusiasmo. Significa ter Deus dentro de si. Olha só. Então é quando você está entusiasmado, você tem entusiasmo por alguma coisa que você tem uma divindade aqui dentro que você traz para fora. Quando eu falo de comunicação, meu Deus, meu entusiasmo vai lá nas alturas. Então beleza, fez isso? Perfeito. Coloca o seu celular para baixo, escuta e anota. Para você ter consciência dos seus pontos de melhoria. Legal?
Depois você vai abaixar o volume e vai se assistir para ver a sua linguagem corporal. Ai, meu Deus, minha mão tá mexendo. Ai, minha mão só fica assim, ó, parecendo aquele movimento da coqueteleira. A pessoa só fala assim, ó, parece que tá chacoalhando. Eu tenho um movimento péssimo, que é o do coquinho. Do coquinho? Não é, não. Esse é muito assim, ó, bom. Fazer assim com a mão. Não, esse é muito igual bom. Um ok pra quem não, tá ouvindo. Ele tem um outro nome. Ele tem... Inclusive, a gente ensina ele, que é o movimento da pinça. Da pinça. Exatamente, ele é poderosíssimo, Bel. Mas porque eu falo o tempo todo fazendo. Então, não, mas ele é muito bom para você pegar ideias e gesticular. Ele é excelente. Ele é muito bom. Então, ok. Você... Só ouvir primeiro. Aí agora só tiro o áudio e só me vejo. Perfeito. Legal. Agora você vai aumentar o volume, se ouvir, assistir, analisar todo o contexto e principalmente a sua fala, a sua mensagem. O que você falou? Você consegue concatenar as ideias, você consegue falar de forma clara. Nossa, Rubadel, mas eu não consigo. A coisa vem na minha cabeça, meu cérebro funciona muito rápido, eu não consigo colocar para fora. Vai respira. Né? Normalmente, aí vem uma outra dica que é respira. Normalmente quem fala muito rápido não tem tempo para pensar. Eu falava muito rápido. Então, poxa, eu precisei diminuir a minha frequência cerebral e respiração ajuda. Agora, Rubadel, e se a pessoa quiser realmente investir, né, e buscar um curso de oratória, e buscar um mentor para comunicação? Você faz esse tipo de trabalho, né? Com certeza. Então, agora, por favor, apresente o seu servir ao mundo. Fala como que você pode ajudar esses profissionais que querem crescer profissionalmente, mas sentem que a comunicação precisa melhorar. Conta pra gente. Bom, a primeira coisa é dizer que quando a pessoa resolve investir na comunicação e oratória, é de longe um dos melhores investimentos que ela está fazendo na vida dela. Porque, pode olhar, qualquer pessoa bem-sucedida que você conhece, provavelmente essa pessoa é uma boa comunicadora. Então, legal. Bom, eu tenho desde cursos online a cursos, treinamentos presenciais, inclusive agora em janeiro vai ter a minha imersão, então. A imersão Comunicação Magnética, onde eu ensino todos os segredos dos palestrantes, oradores, influencers, o que eles fazem de fato para não só prender a atenção das pessoas, mas para poder vender ideias, serviços, produtos, para se tornarem autoridade nos seus mercados. São 3 dias de imersão, dias 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2026. Então, legal. E onde vai ser? Online ou em Belo Horizonte. Opa, presencial, com mão na massa. A pessoa vai subir no palco, ela vai falar, vai ter dinâmicas para ela construir o storytelling dela, para ela entender tudo sobre comunicação persuasiva. Muito bom. E aonde que as pessoas te encontram nesse mundão aí de Deus? Conte pra gente. Qual é o seu arroba? Vou deixar meu Instagram, então. Por favor. @GeorgeRubadel. Sem tracinho, sem ponto, @GeorgeRubadel, me siga, por favor. Tô com a meta de atingir 100 mil seguidores. Vamos ajudar, Falta então? 70 mil. Vambora, gente. Vambora, que eu sei que aqui a nossa tribo, ela é bem colaborativa. Vamos ajudar o Rubadel a atingir a sua meta. Agora, pra gente finalizar esse papo, então, antes de mais nada, eu queria te agradecer profundamente. Isso aqui foi muito mais do que orientação, foi uma aula de comunicação, principalmente, de mostrar para as pessoas que é possível melhorar. Se ela realmente acreditar que ela precisa, que isso vai beneficiar ela e, muito mais do que ela, aos outros, se ela tem um porquê, se ela tem um porquê, ela pode melhorar a comunicação dela, né? Mas, para finalizar aqui esse podcast, como eu sempre finalizo com os meus convidados, eu queria te perguntar, Rubadel, o que é coragem para o sucesso para você? Uau, vamos lá. Posso dividir em 2 partes a resposta? Favor. Bom, deixa eu pegar as 2 palavras. Eu vou deixar o coragem para depois. Quero falar sobre sucesso primeiro. Eu gosto de entender a fundo essa palavra. Se a gente for lá no dicionário buscar o significado da palavra sucesso, a gente encontra as mais variadas definições. Aquilo que se sucede, bom resultado de um empreendimento, pessoa ou coisa vitoriosa. Para mim, a definição de sucesso, para mim, é estar bem consigo mesmo e ter o reconhecimento daquelas pessoas que importam verdadeiramente para a gente. E uma vez que eu busco isso, eu preciso ter coragem. Para poder alcançar os meus objetivos, para que eu esteja bem consigo mesmo, comigo mesmo, e para que eu possa ter o reconhecimento daquelas pessoas. E coragem, como a Abel falou, às vezes vai faltar. Porque o medo, ele é inerente ao ser humano.
O medo, ele tá sempre aqui rondando a nossa cabeça, através dos pensamentos intrusivos. E a gente precisa ter coragem para não deixar que esses pensamentos nos impeçam de atingir o nosso melhor e o nosso potencial. Muito bom. Muito obrigada mais uma vez, viu, pela sua generosidade de estar aqui compartilhando todo o teu conhecimento. Eu queria convidar você, que ainda não é inscrito aqui no Coragem para o Sucesso, se inscreve. A cada 15 dias a gente tem episódios novos com pessoas incríveis como o Rubadel, trazendo o quê? Conhecimento, inspiração para você crescer profissionalmente. Afinal, a vida é muito curta para a gente ter um trabalho meia boca. Te espero e te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau.